O Partido Social Democrata reuniu hoje os seus órgãos diretivos e torna pública a seguinte posição. O Orçamento de Estado para 2015 trata-se de um instrumento de responsabilidade, trata-se igualmente de um instrumento que constrói uma esperança sustentável para Portugal e, simultaneamente, abre uma nova etapa da nossa vida coletiva. Face a este instrumento e a importância que ele revela para o nosso futuro coletivo, é com total naturalidade, mas também com natural crítica, que constatamos a decisão já assumida e publicamente comunicada pelo Partido Socialista de pretender votar contra este tão importante instrumento para o nosso país. A verdade é que hoje os portugueses assistem a uma situação em tudo inédita. Perante um governo que se mantém enérgico na sua atitude reformista, que ao fim de 3 anos de enormes dificuldades e ter enfrentado talvez um dos períodos mais críticos da nossa história coletiva, ainda se apresenta com a frescura e com a determinação de querer continuar a construir soluções para os problemas dos portugueses. Temos do outro lado o exemplo de um Partido Socialista, de uma oposição que está cansada, esgotada e que se assume de braços cruzados perante o país. Ora, aquilo que se esperaria era algo diferente e seguramente os portugueses saberão fazer uma avaliação justa e correta desta postura que o Partido Socialista está a assumir. Desde logo, porque os portugueses recordam que este governo assumiu um país que estava entregue a um resgate que durante 3 anos fomos obrigados a cumprir e que o cumprimos de forma exemplar. Em segundo lugar, porque partimos de um déficit de 10% no final de 2010 para entregarmos um país em 2015 com um déficit de 2,7%, ou seja, pela primeira vez em 15 anos, Portugal sai do procedimento por déficit excessivo. Em terceiro lugar, recordar que o país que o PSD e a maioria receberam era um país sem crédito, sem reconhecimento internacional, mas também sem presente e sem perspectivas de futuro para os portugueses. Apesar do esforço nacional que todo o país realizou ao longo destes anos, aquilo que nós tivemos da parte da oposição, particularmente do Partido Socialista, foi uma negação total e absoluta em colaborar, em encontrar soluções para os problemas que o país enfrentava. Durante estes 3 anos, o Partido Socialista demitiu-se todos os dias da sua responsabilidade de ser uma oposição construtiva e, acima de tudo, procurar ajudar a resolver os problemas que tinha criado ao país. Nos últimos 5 meses assistimos a um Partido Socialista que disputou eleições internas, prometendo mudança de rumo no seu caminho. Mas hoje, infelizmente, constata-se que, no essencial, se mantém a postura do PS, que era a postura do PS anterior às eleições de 28 de setembro. No PS, nada de substancial mudou. O país mudou para melhor. A oposição continua igual ou pior. Na verdade, os sinais revelados nas últimas 48 horas pelo PS são altamente preocupantes, uma vez que se assiste de forma clara a um posicionamento por parte deste Partido Socialista próprio da esquerda mais radical. Guina para a extrema-esquerda ao assumir que abandona o centro político onde nos 40 anos de democracia se construíram os consensos que eram fundamentais ao interesse nacional. Este é o PS que Portugal hoje conhece. Há hoje um tempo de mudança. Um tempo de mudança que se alicerça em factos e em realidades concretas. Desde logo um tempo de mudança com este Orçamento de Estado que abre uma nova perspectiva para o futuro. Com esta reforma, com esta proposta de reforma do IRS que abre uma nova perspectiva para as famílias portuguesas e com esta reforma da fiscalidade verde que abre uma nova perspectiva para a sustentabilidade ambiental do nosso país. E também com
o novo quadro comunitário, o Portugal 2020, que abre uma nova perspectiva de utilização responsável e, acima de tudo, útil, mais útil, dos 25 mil milhões de euros que serão colocados à disposição de Portugal. Este é um tempo que se abre em que o crescimento económico se concretiza pelo segundo ano consecutivo e que em 2015 atingirá 1,5%. É um tempo em que se baixa o IRC em 2% para tornar possível que esse crescimento económico se consolide e que continue a baixar o desemprego, aumentar o emprego. É um tempo em que teremos um novo salário mínimo, corrigido para valores e em percentagens há muito tempo não vistas na nossa democracia. É um tempo em que se devolve rendimentos aos portugueses com este Orçamento de Estado. Rendimentos aos funcionários públicos, rendimentos aos pensionistas, mas também em que pelo quarto ano consecutivo se aumentam as pensões mínimas. Em que se constrói uma solução de IRS mais favorável, em que se apresenta um contrato fiscal, um contrato de confiança fiscal aos portugueses, algo inédito na nossa democracia, que torna possível que a sobretaxa a pagar em 2015, caso se obtenha a eficiência no combate à evasão e fraude fiscal que desejamos que seja obtida, se possa ser devolvida em 2016. São muitos e bons os exemplos de natureza social que este orçamento implementa, que nos permitem dizer que Portugal está no rumo certo, Portugal está em boas mãos e que, acima de tudo, Portugal não pode voltar para trás. É um tempo em que maioria e oposição terão que prestar contas ao país. Mas é um tempo em que o futuro está a ser construído de forma rápida e urgente, que exige uma nova postura da parte da oposição. Da nossa parte, da maioria, continuaremos fiéis aos velhos princípios, defender o interesse nacional, construir soluções para os problemas dos portugueses e vencer as dificuldades em nome do interesse dos portugueses. Estou à disposição dos senhores jornalistas para as questões que me queiram colocar. Eu perguntava-lhe só se não é por continuarem fiéis aos velhos princípios dos últimos 3 anos que nem com uma nova liderança do PS conseguem acordo para o que quer que seja. Eu julgo que o PS é que continua fiel aos velhos princípios que levaram o país à bancarrota e aos velhos princípios que o levaram a fugir à responsabilidade de procurar ajudar o país a resolver os problemas que o Partido Socialista que levou o país à bancarrota criou ao longo de 6 anos de governação. Seus jornalistas? Queria perguntar, ontem Maria Luísa Albuquerque disse que a reforma do IRS era só um ponto de partida contado pela participação do Partido Socialista. Ainda acredita nesta participação? Eu julgo que nós assistimos hoje a um Partido Socialista que se demite completamente da responsabilidade de ser uma oposição construtiva e de ser uma oposição responsável. E, portanto, a nossa esperança é muito limitada e aquilo que nós desejávamos era que o Partido Socialista mudasse de atitude. Faço votos que o tempo que me dei até ao Congresso do Partido Socialista permita que também sirva para uma reflexão interna e que essa reflexão faça com que o Partido Socialista mude a já anunciada posição de radicalização à esquerda das suas posturas políticas. Eu ia perguntar que posições do PS é que o PS entende como sendo de extrema esquerda? Desde logo a circunstância de todo o discurso tem sido assumido. É evidente o namoro e a aproximação à extrema-esquerda por parte do Dr. António Costa e é evidente e claro que o Partido Socialista, pelas posições que tem assumido nestas últimas 48 horas, revela um inequívoco afastamento do centro político, onde nos últimos 40 anos da democracia se têm construído os consensos fundamentais ao interesse nacional. Senhores jornalistas, muito obrigado. Boa tarde a todos.